Como ser forte e não se render? Eu sei que quando eu falo sobre este tema, há muitas ideias que vêm na mente, há muitas ideias que vêm na cabeça. Nesta era da internet, nós temos vários tipos de ensinamento para que as pessoas sejam fortes. Nós temos o ensinamento sobre a área emocional, nós temos o ensinamento sobre a área mental, nós temos o ensinamento sobre a disciplina, nós temos o ensinamento sobre os músculos e vários outros ensinamentos. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós encontramos um ensinamento que, de fato, ele nos dá a força necessária diante dos problemas e diante das dificuldades. Eu sei que há muitas pessoas que começam bem e alguns olham e dizem assim: nossa, este daí vai vencer, esse daí vai conseguir. Olha os músculos dele, olha a força que ele tem na sua disciplina, olha a mentalidade que ele tem, olha, ele tem o emocional curado, então ele vai se vencer. Mas o que a palavra do Senhor nos diz sobre isso? Como sermos uma pessoa forte diante dos problemas, diante das lutas, diante das dificuldades. Quando as lutas e os problemas, elas estão em uma média de força não tão forte contra nós, às vezes conseguimos, mas a maioria das pessoas terminam desistindo, terminam se rendendo. E eu tenho uma palavra de Deus aqui no livro de Hebreus, no capítulo 11. A palavra que diz assim, Hebreus capítulo 11, versículo 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Quando nós olhamos para o capítulo 11 do livro de Hebreus, além de encontrar este versículo que diz que sem fé é impossível agradar a Deus, nós também vemos em todo o capítulo 11 de Hebreus, resumidamente, os momentos mais complicados daqueles no qual a Bíblia constitui como heróis da fé. Abraão, Isaac, Jacó, José, Sara e tantos outros personagens. Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, Jó e vários outros personagens que são constituídos na palavra como heróis da fé. Estes homens e mulheres tinham algo diferente que nos mostram qual é a força que precisamos para não nos render. Você pode estar aí do outro lado e ser uma pessoa muito bem disciplinada, curada nas suas emoções, que tem uma mentalidade muito boa. Você pode ser uma pessoa que se exercita muito, tem muitos músculos, é muito bonito no seu corpo, bonito no seu rosto. Mas você sabe que existem muitas situações que vêm diante do ser humano, que o ser humano ele pensa que a sua beleza ou as suas habilidades serão capazes de fazer com que essa pessoa ela consiga romper. Mas a verdade é que as pessoas que mais perdem são aquelas pessoas que se acham muito bem preparadas. São aquelas pessoas que acham que o aparato humano, aquilo que elas têm como mecanismo humano, é que vai dar força para elas. E, na verdade, na hora que elas mais precisam desse mecanismo humano, na verdade, elas terminam sucumbindo, elas terminam perecendo e terminam se rendendo quando os problemas apertam mais, quando as dificuldades apertam mais, além dos limites. Porque há muitos problemas e dificuldades que elas vão além dos limites da nossa força humana. Elas vão além do limite daquilo que nós sabemos, daquilo que nós estudamos, daquilo que nós entendemos, daquilo que nós exercitamos. E aqui entra o ingrediente de como ser forte e nunca se render. A palavra de Deus nos ensina que a única maneira de uma pessoa ser forte e nunca se render é ter uma fé. E uma fé viva e uma fé verdadeira. Não é somente uma fé, porque por mais que muitos podem até dizer: eu não tenho nem fé, mas todos têm fé, até o ateu tem fé. O ateu tem fé que amanhã ele vai acordar. O ateu tem fé que daqui a pouco ele vai comer. O ateu tem fé. Quando uma pessoa pensa que algo pode acontecer na sua vida, isso já é fé. Claro que a maioria das pessoas depositam sua fé em lugares e coisas erradas.
A palavra de Deus nos ensina que o único no qual devemos depositar a nossa fé é em Deus. Ele precisa se agradar da nossa fé. Deus se agrada de pessoas que depositam a fé nele. E o que a Bíblia fala? A Bíblia diz que ele é galardoador, presenteador daqueles que o buscam. O buscam por quê? Porque a fé é algo invisível. A fé não é algo palpável. Esta é a diferença da força da fé. Porque a força humana, ela é palpável. E tudo que é palpável é limitado. Tudo que é palpável, um momento se acaba. Um momento não dá mais para ir. Mas a fé é invisível. E esta é a diferença. Se você quer não se render diante da luta, não se render diante do problema, não se render diante da dificuldade, coloque a sua fé no Senhor. Coloque a sua fé em Deus. Pela fé, Daniel fechou a boca dos leões. Pela fé, Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados na fornalha de fogo e não se queimaram. Pela fé, Moisés abriu o mar vermelho. Pela fé, Abraão teve um filho na sua velhice, quando todos diziam que não, quando a medicina dizia que não, quando a força do seu próprio corpo dizia que não. Abraão e Sara geraram um filho da promessa chamado Isaac. Então, se você quer ter força para não se render diante do problema que você possa estar passando, não importa qual seja ele, problema em casa, na família, no casamento, com os filhos, na finança, com você mesmo, com outras pessoas, com outras situações, não importa. Se você quer ter uma força para não se render, o que é não se render, pastor Antoniel? Não se render é não parar, é não desistir, é não deixar de acreditar. Quantos estão aí entrando em um quadro de opressão, sendo oprimido pelas lutas que estão ficando fortes? Quantos estão entrando em um quadro de depressão? Não dá nem para contar mais. Quantas pessoas depressivas, opressivas, oprimidas, que estão se rendendo, que estão desistindo, que estão jogando a toalha para aquilo que é para as suas vidas. A palavra do Senhor vem falar para mim e para você. Você quer ser forte, nunca se render? Então tenha uma fé verdadeira em Deus. Tenha uma fé verdadeira no Senhor. Porque assim como os heróis da fé, eles não se renderam, mesmo na pressão, mesmo na luta, mesmo com ameaças de morte, mesmo com situações impossíveis, mas eles tiveram força pela fé e não se renderam. E por isso, eles venceram. Que você receba essa palavra da parte do Senhor para a sua vida. Eu sou o pastor Antoniel com o canal Verdadeiro Evangelho. Eu quero pedir a você que você deixe o seu like, que você compartilhe esse vídeo. E se você ainda não é inscrito no meu canal, aproveita para se inscrever nele. Que Deus te abençoe. Fique na paz.